não suportaria ser um bebê lá na época da Idade Média, a Idade das Trevas. Vamos lá! Imagine que você nasceu na Idade Média, não em um castelo cheio de luxo, mas na vida real, com um cenário que envolve sujeira, doenças e uma luta constante para sobreviver. Pense comigo, você, como um bebê frágil com zero defesas, tentando viver em um mundo onde metade das crianças não passava do primeiro aniversário. Parece difícil? Bom, não era só difícil, mas era quase impossível. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu vou mostrar como ser um bebê na Idade Média era uma das coisas mais desafiadoras e muitas vezes nojentas da história. Segura o estômago, porque o que vem por aí não é nada fofo. O parto já era o primeiro desafio. Não havia hospital, nem anestesia, nem um médico vestido de branco segurando uma prancheta. Quem cuidava dos nascimentos era a parteira da vila, uma senhora que aprendeu o ofício vendo outras parteiras e às vezes fazendo umas orações. O que ela não aprendeu? Higiene. As crianças nasciam em um quarto apertado, com paredes de madeira ou barro e chão feito de terra. A única iluminação normalmente seria uma vela meio torta que está lutando contra o vento que entra pela fresta da porta. E o cheiro? Além da fumaça da lareira e suor acumulado, é possível que tivesse um ou dois animais rondando por perto. E não só animais pequenos, mas porcos, vacas, ovelhas, etc. As parteiras usavam em geral uma faca nada esterilizada e é claro que ela não tinha lavado as mãos. Seriam as mesmas mãos que ela usou para dar comida para as galinhas. Mas não pense que era tudo só trabalho manual. As parteiras também tinham um lado místico. Elas acreditavam que o parto era uma batalha espiritual. Então, para garantir que a nova vida chegasse ao mundo sem problemas, era comum queimar ervas dentro do quarto para afastar maus espíritos. Algumas colocavam uma faca de ferro ao lado da cama da mãe para proteger contra maldições. E as mães deveriam tentar não gritar, porque algumas pessoas acreditavam que isso podia atrair entidades malignas. Se o parto tivesse complicações, como o bebê não estar na posição certa, não tinha muito o que fazer. A cesárea só seria inventada séculos depois e mesmo quando começou a ser feita, era quase sempre fatal para a mãe. Em outras palavras, se a parteira não conseguisse resolver, era a natureza que decidia. Hemorragias eram comuns e na ausência de remédios ou transfusões, muitas mães não sobreviviam. E mesmo quando tudo parecia certo, a febre puerperal, uma infecção causada por bactérias, podia aparecer e levar a mãe dias depois do parto. E quanto ao bebê? Ele tinha uma chance de 50% de não passar do primeiro ano de vida. Em resumo, nascer é um evento tão perigoso quanto participar de uma guerra medieval. Digamos então que o bebê sobreviveu ao parto. Então, eles corriam para batizá-los, porque na visão cristã da época, se um bebê morresse sem ser batizado, ele teria a alma presa no limbo. Então, mesmo que o bebê estivesse fraco ou prematuro, um padre era chamado às pressas para realizar o sacramento. E da onde eles conseguiam essa água? Às vezes de fontes ou rios próximos, que podiam estar cheios de sujeira, cocô e xixi e, é claro, bactérias. Ou seja, o que devia garantir a entrada no céu podia acabar mandando o bebê para lá mais rápido do que o esperado. Se você acha que sobreviver ao parto já era um grande feito, espera até conhecer a casa da família do bebê. Nada de quartinhos aconchegantes com berço, fraldas descartáveis ou monitor para bebê. Na Idade Média, a casa era mais parecida com um campo minado, cheio de perigos que ninguém conseguia evitar. Vamos começar pela arquitetura. As casas da maioria das pessoas na Idade Média eram feitas de madeira, barro e palha. Não havia isolamento térmico, então no inverno o frio matava muitos. E o aquecimento?
Uma lareira no meio da sala que fazia o que podia, mas também enchia o ambiente de fumaça. Se você fosse um bebê, essa fumaça entraria direto no seu sistema respiratório, te preparando para sua primeira pneumonia. E o chão? Terra. Nada de tapetes fofos ou piso brilhante. Isso significa que quando o bebê começasse a engatinhar, estaria se misturando a sujeira, restos de comida e fezes e cocô de animais que moravam ali. Ah, e o berço? Pelo menos você teria sua caminha, né? Não. A cama provavelmente seria um cesto de palha ou, nas famílias mais pobres, um canto no chão. Mas é claro, o bebê não ficaria sozinho. Ratos eram presenças constantes nas casas medievais. Esses pequenos visitantes não apenas roubavam comida, mas também mordiam os bebês à noite. E essas mordidas, além de dolorosas, eram perigosas, já que os ratos carregavam todo tipo de doença. Esses roedores eram praticamente donos da casa. Eles se escondiam nos cantos, mordiam os bebês e contaminavam os alimentos. E como se não fosse suficiente, eram os principais transmissores da peste bubônica, que assolou a Europa várias vezes durante a Idade Média. Agora, vamos falar sobre como eles cuidavam dos bebês. Uma prática comum era o enfaixamento. Basicamente, os bebês eram enrolados em faixas tão apertadas que mal conseguiam se mexer. A ideia era evitar que eles crescessem com os membros tortos. Na prática, isso tornava tudo mais desconfortável e, em alguns casos, até perigoso. Além disso, as mães tinham que dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, era comum que os bebês fossem deixados sozinhos enquanto as mães cuidavam da casa, cozinhavam ou trabalhavam nos campos. Isso aumentava o risco de acidentes como queimaduras na lareira ou quedas. A palavra higiene também não fazia parte do vocabulário medieval. As famílias raramente limpavam a casa e o lixo se acumulava dentro ou ao redor do lar. Sem saneamento básico, os dejetos, cocôs humanos eram descartados em baldes ou jogados fora pela janela, muitas vezes perto da área onde viviam. Para bebês, isso era um verdadeiro pesadelo. Infecções intestinais, como diarreia, eram comuns e frequentemente fatais, já que não tinha hidratação adequada ou remédios. No inverno, o frio era um dos maiores inimigos. As casas ofereciam pouca proteção contra temperaturas congelantes e as famílias faziam o que podiam para manter os bebês aquecidos. Isso significava enrolá-los em camadas de tecido ou colocá-los perto da lareira. Mas como eu comentei, a lareira era um perigo. E queimaduras, talvez fatais, eram comuns. Para muitos bebês, o inverno era simplesmente insuportável. A hipotermia era uma causa comum de morte, especialmente em regiões do norte da Europa, onde as temperaturas caíam drasticamente. Se você fosse filho de camponeses, sua vida seria ainda mais difícil. A casa seria menor, mais apertada e com mais animais dividindo o espaço. Seus pais provavelmente estariam ocupados trabalhando para o senhor feudal, deixando você ao cuidado de seus irmãos mais velhos que tinham menos conhecimento que seus pais, ou seja, 0%. E se sua família fosse nobre? A situação seria um pouquinho melhor em termos de conforto, mas os perigos da falta de higiene e de doenças continuariam presentes. Até mesmo nos castelos, os ratos eram uma praga constante e a falta de saneamento não poupava ninguém. Agora, o mais importante talvez, comida. Alimentar um bebê hoje é simples, né? Mamadeira aqui, papinha ali, tá tudo resolvido. Mas, na Idade Média, alimentar um bebê era praticamente um desafio digno de reality show, com o dobro de drama e o triplo de riscos. E spoiler, a dieta medieval para bebês não tinha nada de balanceada, saudável ou segura. Amamentar era o primeiro e mais importante passo para garantir que o bebê tivesse chance de sobreviver. Afinal, o leite materno era a única fonte confiável de nutrição naquela época. Mas nem sempre dava certo.
Algumas mães não tinham leite suficiente, outras estavam doentes e outras morreram no parto. Isso já complicava bastante as coisas. Quando isso acontecia, entrava em cena a ama de leite, uma espécie de babá nutricional medieval. A ideia era que outra mulher que também estava amamentando cuidasse de alimentar o bebê. Parece prático, né? Só que nem sempre era eficaz. Se você fosse da nobreza ou da realeza, você não tinha muita escolha. Teria uma ama de leite, já que você precisava engravidar o mais rápido possível para ter mais filhos e mais filhos e mais filhos. As amas de leite pareciam uma boa escolha, mas as condições delas não eram a melhor coisa do mundo. Muitas delas estavam doentes, algumas tinham tuberculose, sífilis ou outras doenças que hoje sabemos que podem ser passadas na amamentação. Então, em vez de alimentar o bebê, as amas de leite acabavam entregando um combo: nutrição mais germes. E tem mais. As amas de leite normalmente já tinham seus próprios filhos para alimentar. Isso significava que os recursos delas eram limitados. Muitas vezes os bebês das amas de leite acabavam ficando desnutridos porque suas mães tinham que priorizar os filhos dos patrões. Agora, imagine que por algum milagre o bebê conseguiu passar pelos primeiros meses de vida. Chega a hora do desmame, ou seja, introdução de alimentos mais sólidos. E aí as coisas ficavam piores. Na Idade Média, ninguém sabia muito o que dar para um bebê depois do leite materno. Então, eles improvisavam, o que significa que a dieta de um bebê era estranha, para não dizer o mínimo. Pão embebido em vinho, caldo de carne diluído em água duvidosa e leite de cabra que tinha sido ordenhada de uma cabra igualmente doente. Nutritivo? Não. Seguro? Menos ainda. E o pior é que naquela época ninguém entendia nada sobre nutrição infantil. Os bebês eram alimentados com o que estivesse disponível. E o resultado era a desnutrição na certa. Sem os nutrientes necessários, o corpo ficava fraco, o sistema imunológico despencava e o bebê virava um alvo fácil para qualquer doença que estivesse por perto. Mas por que a desnutrição era tão comum? A resposta é simples. Comida segura era um luxo inacessível para a maioria das pessoas. Nas aldeias, onde vivia a maior parte da população, os alimentos eram mal armazenados. Os grãos, que eram a base da alimentação, ficavam cheios de ratos, insetos e fungos. E isso tudo acabava na farinha e, consequentemente, no pão que as pessoas e os bebês comiam. Até mesmo nas famílias nobres, a comida dos bebês não era muito melhor. Eles tinham mais acesso a recursos, mas o conhecimento sobre alimentação saudável era praticamente inexistente. Se a comida já era um problema, as doenças eram ainda piores. Na Idade Média, doenças eram tão comuns quanto ratos nas casas, ou seja, estavam em toda parte. E os bebês, com seus corpos frágeis e sistemas imunológicos em construção, eram os alvos perfeitos desses inimigos invisíveis. As maiores ameaças para os bebês eram a diarreia, a pneumonia, a varíola e o sarampo. E os tratamentos? Nada funcionava. Os médicos da Idade Média, que não eram médicos, não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, principalmente quando se tratava de bebês. O resultado? Tratamentos que mais prejudicavam do que ajudavam. Por exemplo, se um bebê tivesse febre, era comum realizar uma sangria, ou seja, eles tiravam sangue do bebê achando que isso purificaria o corpo. E se o bebê tivesse uma ferida, eles aplicavam uma mistura de esterco, ou seja, cocô, e ervas na esperança de curá-lo. E se nada disso funcionasse, eles colocavam um amuleto no pescoço do bebê para afastar os espíritos malignos. Parece inacreditável, mas era a medicina medieval em ação. E o papel da sociedade? Na Idade Média, o valor do bebê dependia muito de onde ele nascia. Ser um bebê nobre era completamente diferente de ser um bebê camponês. E essas diferenças podiam determinar quem sobreviveria e quem não. Se você fosse filho de nobres, tinha algumas vantagens.
Para começar, sua família podia contratar amas de leite saudáveis e comprar os melhores alimentos disponíveis. Além disso, curandeiros podiam ser chamados para cuidar de você. Mas não se engane, mesmo os bebês nobres enfrentavam perigos. A comida ainda era mal conservada, as práticas médicas arriscadas, então sim, eles tinham mais chances, mas não garantia de vida. Agora, se você fosse filho de camponês, a história era outra. Os camponeses viam seus filhos como futuros trabalhadores. Então, sua sobrevivência era importante, mas não necessariamente por amor. Eles precisavam de mais mãos para trabalhar na lavoura ou cuidar dos animais. Desde cedo, então, os bebês eram preparados para a vida dura no campo. Assim que você pudesse engatinhar, eles já começavam a te pôr para participar das tarefas domésticas. A infância, como conhecemos hoje, simplesmente não existia. Se o bebê também não pudesse ser sustentado pela sua família. Infelizmente, o abandono era uma prática comum. Quando uma família não conseguia sustentar o bebê, ele era deixado na porta de igrejas ou mosteiros. Com sorte, monges ou freiras podiam cuidar dele. Mas, na maioria dos casos, esses bebês não sobreviviam por muito tempo. Então, no fim das contas, ser um bebê na Idade Média era praticamente um jogo de azar. E as chances de perder eram altíssimas. Era tipo você jogar no tigrinho. Desde a alimentação precária até as doenças mortais, tudo estava contra eles. Se você acha que ser um bebê hoje é difícil, pense então na Idade Média. Sobreviver naquela época era quase um milagre. E agora, com todo o conforto e segurança que temos que agradecer por ter nascido na época certa. Então, da próxima vez que você olhar para um bebê moderno, cercado de brinquedos, conforto e segurança, lembre-se de como era viver na Idade Média. E agradeça não ter vivido naquela época. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de seguir o canal e também enviar esse vídeo para quem diz que nasceu na época errada. Temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.